Cara, isso é loucura. Se alguém já tem Alzheimer, dá pra reverter isso ou é muito difícil fazer isso? No momento é impossível. Não há solução pra isso agora, né? Depois de contrair Alzheimer, é tentar fazer o quê? Manter o cérebro ativo o suficiente pra manter a memória e essa atividade pelo maior tempo possível? Sim, mas isso acontece porque a causa da doença, que é o envelhecimento, não está sendo abordada. A idade do cérebro é velha. Você não contrai Alzheimer aos 20, 30 anos. Há uma razão. O cérebro é jovem e pode se reparar. E aí você tem que pensar que atividades vão manter meu cérebro mais jovem, né? Por mais tempo. Tempo suficiente até que possamos diminuir a idade do seu cérebro. E essas são as coisas que você fala aí, né? Que vão Faça ajudar essas o cérebro. coisas. Faça essas 5 coisas, né? E assim, esperamos evitar o Alzheimer ou talvez atrasar o Alzheimer, né? Sim, quer dizer, isso é indiscutível. Conhecemos as pessoas que fazem essas coisas, o tipo de coisas que faço na minha vida. Elas atrasam muito essas doenças, independente da genética. Agora, existem alguns genes ruins. Existe um chamado alelo APOE4, que tem predisposição ao Alzheimer. E colocamos ele em variantes genéticas, como essa em camundongos, estamos dando a eles o equivalente à doença de Alzheimer. E também envelhecemos o cérebro deles para que o camundongo não tenha um cérebro de 2 anos. É como o cérebro de um camundongo de 30, 40 anos. Então lembre-se, podemos impulsionar o envelhecimento, mas também podemos eliminá-lo. E rejuvenescemos os cérebros dos camundongos que contraíram demência, Alzheimer. E adivinha o que acontece? O quê? Aprendem de novo. Não acredito. Sério? Sim, tá no laboratório agora. Não publicamos ainda, então não quero adiantar. Ainda não foi revisado Não foi por pares, revisado, né? mas eu te conto o que tá Mas rolando. é bem legal. Muito legal. Também podemos fazer isso nas placas de Petri. Nós desenvolvemos pequenos cérebros a partir de células humanas. Para com isso. Dá pra fazer um pequeno cérebro? Posso? Do quê? Levaria um pouco de pele para o laboratório. Sério? O que eu faria é desdiferenciar, o que significa colocá-los de volta ao estado de células-tronco. Então, fazer com que eles tenham idade 0, em vez de uma idade de 100%. Agora, essa célula fará milhões de cópias de suas células. Teremos placas de suas células. Então, aplicando os genes e os produtos químicos certos, podemos fazer qualquer coisa com elas. Quê? Não um carro, né? Fazer um Biologicamente. Você pode fazer Fazemos isso todo mês no laboratório. Então você pode pegar células da minha pele, colocar num tubo de ensaio e num potinho e É um pratinho assim. uma pequena Placa de né? Petri. Placa de Petri. E quão grande esse cérebro pode chegar? Bem grande. É como um P maiúsculo, assim. mas eles pensam, eles têm ondas cerebrais. Podemos medir a atividade elétrica. Eles pensam? Sim, acho que eles podem até sonhar à noite. Eu não tenho certeza, mas eles têm ondas. Uau. Mas eles não crescem mais, né? Quanto É mais menor. você deixa, mais eles crescem, mas eventualmente eles não têm corrente sanguínea, então é difícil a entendi. entrada de oxigênio, mas eles têm partes do cérebro com diferentes tipos de células, Isso é até fascinante. as imunológicas. Eu ouvi dizer que eles estão desenvolvendo órgãos e orelhas e tudo isso, né? Isso já vem Exatamente. acontecendo há Essa é a algum tempo. vanguarda da biologia no momento. Mas aqui está uma das coisas legais. Você pode ver essas coisas e eu tenho placas inteiras de pequenos cérebros trêmulos. Se você for ao meu Instagram, eu tenho algumas fotos deles. É verdade. Eu quero Dá uma ver. olhada, eles são fofos. São fofos, né? Pequenos Apelidamos de cérebros. Little Guffs. Você tem um cérebro, um pequeno cérebro Eu não de tenho bebê? meu próprio. Por que não? Bem, eu acho que Harvard desaprova isso. Ok, entendi. Você pega o cérebro de um rato, né? Isso nós podemos fazer, é fácil, mas o que fazemos é retirar células da pele de pessoas que contraíram a doença de Alzheimer ou que já são idosas, em comparação com pessoas normais que normalmente não sofrem de Alzheimer. E podemos fazer deles muitos cérebros e ver o que acontece quando os envelhecemos até os 80 anos e depois revertemos. E é isso que estamos fazendo agora, está funcionando. Uau. O que você será capaz de fazer, né? Você vai ser capaz de pegar células-tronco e injetar numa pessoa que tem Alzheimer, isso no futuro, né? Como seria isso? Pode ser útil Olha, a minha ajudá-los, filosofia né? na biologia é melhor consertar o que você tem, porque já está montado. Previna, né? Bem, prevenir é o mais importante. O que falamos hoje sobre o que você faz na sua vida é a primeira coisa. Isso não requer muita tecnologia. Na verdade, isso exige apenas um pouco de força de vontade e uma Disciplina. mudança de estilo de vida. Hábitos.
Então, isso é fácil de fazer, mas fique vivo até que essas tecnologias estejam online nos próximos 5, 10, 20 anos. A parte importante disso é que podemos consertar o que está lá. Então, no caso do olho, quando reprogramamos o olho do camundongo, não adicionamos nenhuma célula nova. Nós só acordamos da velhice, nós o rejuvenescemos e então eles puderam enxergar normalmente, como um camundongo jovem de novo. E isso é muito mais fácil do que tentar substituir as células colocando células tronco no olho. E eu acho isso tecnicamente desafiador. Então você só acorda. Acho que esquecemos que o corpo ainda tem a informação, o DNA para ser jovem. Simplesmente não está embalado corretamente. São os metanóis, né? Eles são os metis. Que ficaram confusos, né? E os colocamos de volta e fazemos aqueles pacotes e aqueles loops que dizem liga e desliga, volte ao padrão original. De certa forma é como polir um CD riscado. Se alguém se lembra de um CD antigo, em vez de pular músicas, você dá um polimento nele. Agora ele pode ler as músicas certas ou os genes certos na hora certa. E isso é juventude novamente. Isso que é. Interessante. Pega alguém que tem 100 anos e parece ter 100. A maioria das suas células pode ser jovem. Eles têm a informação em seu DNA para serem jovens novamente. Basta colocar os metis novamente. Isso pode fazê-los parecer mais jovem? É claro. Então, se você tem 100 anos, você pode parecer ter 70? Quão jovem você poderia parecer? Bem, é aqui que meus colegas começam a ficar chateados, mas não existe nenhuma lei biológica que diga que não podemos rejuvenescer externa e internamente. Fizemos internamente, isso é fácil. O olho parecia mais jovem quando olhamos para ele. A sua forma, as estruturas que são complicadas, voltaram a ser jovens. Isso deveria ser verdade para o cabelo e para a pele também. Ainda não vimos, né? Não vimos isso ainda. Temos esse experimento em andamento. Lisa está sendo rejuvenescida agora. Fascinante. Você tem um vídeo dela em algum lugar no seu Instagram? Eu quero ver isso. Sim, Lisa está em meu Instagram. Ok, vou dar uma olhada. São 2 camundongos. Oh, meu Deus, isso é fascinante. Quais são as 3 tecnologias que chegarão em 5, 10, 20 anos que estarão conectadas a nós ou que usaremos para realmente nos ajudar a reverter o envelhecimento? Olha, conectados a nós é importante. Vivemos numa época em que estaremos fundidos, ou pelo menos presos a máquinas que nos medem assim o tempo todo. Isso acontece com Levels, né? E esses dispositivos, né? Esse tipo de Sim, coisa. o Levels é apenas a primeira incursão nisso. Falo muito sobre isso em meu livro, sobre para onde vamos. De um grande adesivo que mede uma coisa a um adesivo sobre a pele que mede milhares de coisas. Isso é fascinante. E no futuro, não está tão longe, teremos em nossos celulares um avatar que nos diz como estamos e o que devemos comer, onde devemos ir almoçar, que estamos deficientes nisso, ou se vamos ter um ataque cardíaco na próxima semana, vá ao médico agora. Fascinante, cara. Então, por que não poderíamos viver mais de uma década com base no que estou fazendo, apenas prevendo doenças, medindo as coisas constantemente? Que loucura irmos ao médico uma vez por ano para fazer um check-up e eles dizerem: "Ah, como você está se sentindo? Isso não é remédio. Deveríamos ser medidos 1000 vezes por segundo. E existem dispositivos que fazem isso. Eu tenho um que eu coloco no peito. Se eu não guardei, acho que está no meu bolso ainda. Peraí. Isso normalmente vai para o meu peito, ó. O que é isso? Tá sem bateria, mas dura semanas. É chamado de BioBottom. Você cola? Cola no peito. Deixa lá. Deixa lá, você pode nadar, tomar banho. Ele tá medindo o seu corpo 1000 vezes por segundo. Sério? Ah, ele piscou. Ele se comunica com seu celular e avisa ao seu médico e a você se você tem algum problema cardíaco, mas também mede a temperatura do seu corpo, seus movimentos, seu sono. Até pode dizer se você está resfriado ou gripado ou se tem Covid. Como se chama? É o BioBottom. BioBottom. Sim, na verdade é aprovado pelo FDA, o que significa que seu hospital, seu médico, pode mandá-lo para casa com um desses e você será monitorado por um enfermeiro ou médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso algo dê errado. Loucura, cara. E no momento em que alguém morrer de ataque cardíaco, em que o médico não te dê um desses por $20, vai rolar um processo dizendo: por que você não deu ao meu pai ou à minha mãe um desses BioBottoms por $20? Isso poderia prevenir um ataque cardíaco, Poderia né? ter salvo sua vida, e então se tornarão onipresentes. Seu médico provavelmente vai te mandar um desses pelo correio em uma semana antes de você fazer um check-up. Eventualmente ninguém vai querer sair de casa sem um. Dormiremos com eles. Porque, eu quero dizer, quem quer morrer de um ataque cardíaco, né, se puder evitar? É isso que eles fazem. Isso é incrível. Então existem dispositivos por aí como o BioBottom, como o Levels, como o Water Ring, que dão informações agora, né?
E eles estão se popularizando. Eu acompanho minha frequência cardíaca e meus padrões de sono ao lado da cama todas as noites e ajusto a temperatura. A cama faz isso pra A você? cama faz tudo isso. Sim, minha Sim. cama sabe mais sobre minha vida sexual do que provavelmente a minha parceira. Se chama 8Sleep. 8Sleep eu conheço. E ele rastreia a sua temperatura ou... Temperatura, movimento, frequência cardíaca. Sério, e aí fica mais frio ou mais quente com base em como você tá dormindo? Não sei se ele tem tanto feedback, mas você pode ajustá-lo de acordo com as suas preferências. Entendi. Ele reduz a temperatura corporal durante a noite e depois aquece quando você precisa acordar. E tem até uma vibração ali que acorda de manhã. Isso é interessante, né? Comer, dormir, o que é que tá vindo aí? Quais são as coisas mais malucas que vão acontecer daqui a 5, 10, 20 anos em termos de dispositivos e tecnologias? Bem, quando eu escrevi Lifespan, era o final de 2019. Eu previ um mundo onde não precisaríamos ir ao médico e teríamos essas coisas de telemedicina e eles enviariam os medicamentos pelo correio. É bem engraçado. Passaram-se apenas 2 anos e já aconteceu. Então, tentar prever o mundo daqui 10, 20 anos é muito difícil. Está indo muito rápido e a medicina está indo mais rápido do que provavelmente qualquer outra coisa no planeta. Talvez com exceção das NFTs, né? NFTs e cripto, né? O metaverso. Sim, tudo isso está ficando louco, mas a medicina também é totalmente diferente. O iPhone não está mudando muito atualmente, mas os dados que chegam ao iPhone, eu devo dizer, a qualquer celular, é o que vai mudar de fato. Como o metaverso e o fato de estarmos numa realidade virtual vai afetar o envelhecimento ou o anti-envelhecimento? Se em 5, 10 anos, digamos, estamos todos conectados a dispositivos, olhando o mundo que nunca poderíamos imaginar, através de dispositivos, ou trabalhando de 8 a 10 horas por dia nisso, aí jogando, assistindo filmes, saindo com amigos no mundo virtual. O que você acha que aconteceria com nossos corpos, mentes, olhos, a longevidade dos genes conectados a esses dispositivos? É disso que trata meu próximo livro. O mundo que construímos e os prós e os contras e como é que vamos sair desta confusão que criamos ao longo dos últimos milhões de anos. Então eu pensei sobre isso. Existem prós e contras no metaverso. As vantagens são as seguintes. Se você tem amigos ou um animal de estimação, sabe que isso o fará viver mais. Na verdade, é o efeito mais forte. Houve um estudo feito em Harvard sobre homens depois da Primeira Guerra Mundial. Eles acompanharam a vida inteira deles e então descobriram o que os fez viver mais. E parte era comida, parte era exercício, mas o maior efeito foi ter um parceiro confiável. Então aí está. Ou compre um animal de estimação se não tiver um parceiro humano. Amigos, um parceiro saudável e animais de estimação, né? Te ajudam a viver mais. Sim, o metaverso poderia ajudar. Ok. Eu poderia ter amigos lá. Ok. Essa é a vantagem. Eu imagino que você também poderia estar fazendo meditação, relaxamento lá. As desvantagens são várias. Eu tenho um filho de 14 anos, o Benjamin. Ele tá no metaverso? Ele tem óculos de realidade virtual, e se ele não está em realidades virtuais, ele tem, assim, as telas. Então, isso não vai fazer você viver mais. Quer dizer, seu cérebro vai ficar ativo. Alguns benefícios para o cérebro, mas principalmente um sono insatisfatório, devido a toda a luz azul que entra à noite, e principalmente a falta de exercício. Certo. Bem, agora estão tentando, né? Você vê o vídeo de boxe e pessoas usando óculos, lutando boxe. Você tá se movendo e fazendo algo, né? Isso pode ser legal, mas a luz constante ainda não é boa pra você. É ruim. Sim. Agora tem. Quer dizer, realidade virtual. Há um pouco de movimento, né? Sabres de luz e tudo mais. Mas na maioria das vezes, se eu olhar para o meu filho, por exemplo, ele não está fazendo exercícios suficientes como uma criança normal que está lá fora. Outro dia, eu estava conversando com meu irmão sobre isso, né? Costumávamos ficar arranhados, tínhamos hematomas. Claro, As crianças de hoje não têm nenhum hematoma. Segura demais, né? Eles ficam com hematoma, bater a cabeça em alguma coisa, quando eles estão no mundo machucados, virtual. arranhões, sujeira nos joelhos. Essas coisas. Limpinhos demais, né? Eles nunca se arranham. Então, imagine alguém nisso, né? Digamos 8 horas por dia, né? Porque eu acho que no futuro, bem, com base nas coisas que eu tô vendo, são pessoas trabalhando no metaverso, né? É o que eu vi nos vídeos de Mark Zuckerberg. Quando alguém estiver usando, você pode trabalhar. Se alguém ficasse usando esses óculos 8 horas por dia,
isso faria com que ele tivesse mais ou menos vida, mesmo que eles estejam se movendo e tudo isso? Você acha que eles prolongariam a vida? Não. Acho que as desvantagens superam os benefícios, infelizmente. Acho que simplesmente se mover no mundo 3D é extremamente benéfico. Interagir com pessoas em 3D, se mover fisicamente. Quer dizer, a menos que você esteja em uma esteira com seu fone de ouvido virtual, o que não acho que as pessoas vão querer fazer, você não está fazendo exercícios suficientes. Certo. Levantar pesos é muito importante. Faça yoga, se isso não for a sua praia. Todas aquelas coisas boas. E socializar com refeições e tudo mais. Essa é a vida real. Esses são benefícios reais para a longevidade. E Zuckerberg, eu receio, só estou te contando o que eu penso, sabe? Talvez tudo com moderação, né? Talvez fique 1 hora por dia, isso não vai te machucar, né? Verdade. Mas se você trabalha 8 horas por dia, isso provavelmente não vai te beneficiar a viver mais tempo, com mais saúde. Acho que isso só vai piorar a epidemia de obesidade. Porque mais açúcar, mais refrigerante, mais comida ruim, mais coisas rápidas para ingerir calorias enquanto você tá nesse lugar, né? Bem, é muito parecido com o final de Wall-E, o filme da Disney, o filme da Pixar, sabe? Apenas sentado e comendo. Eu vejo isso com Benjamin, quer dizer, se ele puder escolher, ele vai ficar jogando o dia todo comendo e bebendo. Comendo açúcar, sem se mover. Então como é que você disciplina seus filhos? E como pais podem disciplinar, não disciplinar, mas educar e inspirar e criar uma estrutura em torno das crianças de hoje, para que seus eus de 25, 45 anos agradeçam a vocês, os pais, por ajudá-los, né? Em vez de desafios de saúde na casa dos 20, 30, 40 anos por causa de telas e ficar o dia inteiro comendo açúcar, esse tipo de coisa, né? Olha, esse é um ponto muito importante. Acho que muitos pais não pensam sobre isso, mas é super importante saber disso. É que a maneira como você cria seus filhos, não apenas em termos sociais, mas também no que eles comem, quanto comem, quando comem. Claro que precisam de muito mais comida do que alguém da minha idade para o crescimento e tudo mais. E você precisa ter certeza de que a nutrição está presente. Mas se você permitir que seu filho fique realmente obeso e não faça exercícios, isso irá afetá-lo 30, 40, 50 anos depois. Porque o relógio está correndo desde a concepção. Então você tem que cuidar de seus filhos e os tipos de coisas sobre os quais conversamos, os tipos de alimentos que são saudáveis. Certamente a carne é boa para crianças, não estou dizendo isso, mas procure fazer uma refeição que não seja assim tão gordurosa. Isso não é bom, né? Quer dizer, de vez em quando tudo bem, você tem que viver. Certo. Mas a maioria das crianças prosperará com alimentos frescos e caseiros. Se você tiver tempo e dinheiro para fazer isso, com certeza, tire eles da cadeira. Mas a coisa importante sobre a qual tenho sido bastante militarista com meus filhos, para grande desgosto deles, é o açúcar. Porque eles querem o tempo todo. É bom, tem um gosto bom, mas existem marcas de refrigerantes que não contêm adoçantes não naturais, ou apenas a stevia. Olipop ou algo Olipop assim, é né? o que eu dou pro meu filho. Tem bebido, né? Eu gosto bastante dele, né? Não tem um gosto tão bom de primeira, mas quanto mais bebe, melhor fica. Até o de uva é ótimo. Então, esse é o tipo de coisa. Olipop para crianças. É tipo menos açúcar, mais probióticos ou algo assim? Tem sim, e o açúcar nele é de baixo índice glicêmico. Não aumenta, e é tudo natural. Você já testou com níveis e se certificou de que ele não aumenta muito pra você? Sério? Não mudou não em nada? mudou em nada, e eu fiquei realmente impressionado. Caramba. É isso que meus filhos bebem agora. Legal, muito bom, gosto disso. Eu te perguntei antes sobre o que é que você acha que tornaria isso poderoso e você mencionou quais são seus maiores medos. Então, com toda a sua pesquisa, toda a ciência que você fez, quais são as coisas que te trazem mais esperança e também que te deu mais medo nesse tempo inteiro? Sim. Então, quando criança, e até hoje, muitas vezes, olhei para a humanidade de cima, como se eu fosse um alienígena nos observando e nos julgando, e a minha avó me ensinou a fazer isso. Ela disse que a humanidade é capaz de grandes coisas, mas também de coisas horríveis. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e na Hungria. Então, gosto de olhar para nós como uma espécie capaz de coisas horríveis, e sabemos disso pela história, mas coisas incríveis também. Acredito que qualquer problema pode ser resolvido
sentido se apenas trabalharmos nele. O fato de termos construído esses celulares, a internet e tudo mais, quer dizer, quão incrível é isso, né? É mágico. É incrível, é incrível. Não paramos para pensar muito nisso, né? Olha, voar de avião. 100 anos atrás você ia ficar tipo, cara, que louco ver isso voando, né? Sim, e agora... É inacreditável, é. A humanidade é fantástica, cara. Eu quero ficar por aqui para ver até onde isso vai dar. É, agora você pode fazer FaceTime com alguém e há 20 anos a gente não podia fazer isso, né? É, onde estão os videofones? Ah, estão aqui. Loucura, né? É ótimo, mas o meu receio é que a humanidade não atinja seu potencial. E até certo ponto que eu não vou atingir meu potencial. Então, tenho medo de ser irrelevante e de ter, talvez, sei lá, desperdiçado minha vida. Coisa que você não espera que nos atinge de repente. Então você está entrando em um nível de luta e fuga. Tudo fisiologicamente, 1.400 respostas neurofisiológicas são ativadas para ajudá-lo a se concentrar. Mas elas não podem funcionar para você, a menos que você faça o que eu estou dizendo para fazer.